Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com este projeto com pães e vinho. E para iniciar vou usar a cor verde glacial para fazer o fundo aqui dessa pintura. Para preencher as áreas menores, vou usar aqui o pincel de número 6. Tinta diretamente e vou pintar o fundo dessa pintura completamente. Olha, então esse aqui nesta parte, olha, que é uma parte pequena, então venho com um pincel menor. E depois eu vou usar um pincel maior para preenchimento desse fundo aqui. Pode ser o pincel Pituá, pode ser um pincel de número 14, 16, para fazer um preenchimento mais rápido. Vou passar aqui também, olha, nesses pequenos espaços. E já venho com um pincel maior para preencher todo o restante. Aqui, por exemplo, limitei com uma fita até onde essa tinta vai. Então, venho aqui com um pincel maior e já venho, olha, preenchendo. E toda essa parte que está aqui dentro dessa fita eu vou preencher para que fique bem certinho. Venho aqui com um pincel menor. Para essas áreas menores. Olha, preenche tudo certinho para não ficar com fundo branco, para parecer que a folha está contornada. Então, vem aqui, olha, bem certinho. E vamos preenchendo. E vou demonstrando aqui para vocês. Vou adiantar um pouquinho o vídeo para não ficar tão cansativo, pois vamos pintar todo esse fundo. Todo o fundo dessa pintura vai ser pintado, tá? Se você fizer em tamanho maior, uma toalha de mesa, cortina, qualquer coisa assim, você não precisa fazer dessa forma. Você pode só fazer o sombreamento e vem aqui, olha, só espalhando ao redor de toda a pintura. Preenchi aqui, olha, e venho agora com um pincel menor, justamente para preencher esse pequeno espaço aqui. E vou assim preenchendo todo o fundo dessa pintura. E também vamos pintar aqui, olha, essa parte aqui, onde vai ficar o tecido também. Essa partezinha aqui do fundo vamos preencher todinha, olha. Aqui. Toda essa parte e depois, caso haja necessidade, você volta com um lápis e risca aqui para que fique bem certinho. Feito o preenchimento aqui ao fundo da pintura, para esse lado, olha, vou usar um pouquinho de branco. Pincel de número 16.
Ó, o formatinho que eu deixei esse. Com branco. Tirar esses fiapinhos de tinta. Movimentos circulares. Círculos ficam maiores. E ficou assim, olha. A diferença de um lado aqui, olha como ficou mais forte. E aqui ficou mais suave e sem marcações. Tem a marcação aqui do tecido, da dobra do tecido, porém, ainda assim, olha, fica bem uniforme, bem certinho também. Agora aqui na parte de baixo, eu vou usar um pouquinho da cor menta. É bem pouquinho, não vou avançar tanto. Aqui nessas pequenas áreas, venho com o pincel de número 10. Agora com o lápis, eu venho aqui, olha, para mim não perder o risco. Agora eu vou fazer do outro lado também. Vou usar um pincel menor, vou usar aqui o de número 6. Aqui nessas áreas menores. Só para alinhar aqui certinho. Pego um pouquinho de tinta e venho aqui, olha, nas laterais.
também com movimentos circulares. Para essa parte, eu vou avançar só um pouquinho aqui. O início dessa aula pode parecer um pouquinho chato, mas é realmente mais sobre os detalhes do acabamento dessa pintura. Por isso que é muito importante para que vocês consigam reproduzir depois com facilidade. Agora eu vou usar a cor cinza chumbo. Pego um pouco aqui, olha, do cinza chumbo. E vou fazer aqui uma sombra, olha. Começa forte e vai ficando fraco à medida que vai sumindo. Aqui também eu vou usar um pincel menor. Que eu vou corrigir ali, que eu exagerei muito aqui, ó. Só para ficar certinho, venho com a cor menta e venho preenchendo todo o restante. Com um pouco de tinta, venho aqui, olha, rente.
Aqui só um pouquinho, mas ainda assim bem discretinho. Um pouquinho aqui também. Aqui já é na parte do tecido, tá? Um pouquinho aqui também. E até aqui o fundo dessa pintura está dessa forma, olha. Para esse lado ficou um lado mais claro, mais iluminado, olha. Você pode expandir ainda mais se você quiser. Para esse lado, ficou um lado um pouquinho mais escuro aqui, olha. Fazendo uma leve sombra e trazendo mais cor aqui com essa menta, tá? Depois vamos já pintar aqui essa base também, olha. Eu borrei aqui sem querer, por isso já passei a primeira camada aqui. Deixa eu já aproveitar, já vamos fazer aí essa base. Vou usar a cor Salmão Bebê. E já vamos preencher completamente aqui toda essa base. Feito o preenchimento aqui, eu vou usar agora a cor Pêssego. Puxando um pouquinho assim, olha, para marcar. Vou passar bem rente aqui essa base, olha. A fita aqui.
Lavei o pincel com um pouquinho do rústico. Olha só, puxando um pouquinho aqui assim, ó. Olha aqui, só com a sujeirinha que está no pincel. Você pode tirar o excesso aqui em um pratinho. Deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver todos esses pequeninos detalhes aqui. E agora vamos fazer as sombras aqui dos elementos, né? Então, um pouquinho desse rústico. Pode ser o pincel de número 10, de número 8, de número 6. O que você tiver facilidade para fazer aí esses pequeninos detalhes. Com o rústico aqui, olha, pincel de número 10. Estou usando de número 10. Olha aqui o pincel, olha a quantidade que eu peguei aqui de tinta. Começou forte, foi ficando fraco à medida que foi avançando. Então venho aqui rente de início. Expande aqui e diminui. Para essas bem rentezinho. Aqui vou usar só nessa base aqui, olha. E ainda assim, olha, bem pouquinho. Aqui nesse cantinho. Vou usar um pouquinho aqui só para não ficar como se eu não usei aqui, ó. Só um pouquinho.
bem rente aqui, olha, essa parte. E aqui desse lado eu vou repetir da mesma forma, igual eu fiz aqui. Com um pouquinho de branco, tiro um pouquinho o excesso, pode ser em um pratinho. E vou realçar aqui um pouquinho mais, olha, para que fique bem certinho. Bem pouquinho para não exagerar tanto. Agora eu vou usar as cores preto, púrpura, vinho, terra queimada e também o branco. Com a cor vinho vou preencher essa uva que está ao fundo. Um pouquinho de preto aqui também, olha. Vou lavar o pincel, usar agora um pouquinho de branco. Um paninho, passei aqui um pouquinho nesse paninho e venho aqui, olha, só manchando de uma forma assim até aleatória, olha, sobre essa uva. Com um pontinho aqui, ó. Estou usando o pincel de número 6, tá bom? Vou só deixar mais suave aqui para não exagerar muito. Pego um pouquinho, passo aqui no paninho e passo aqui, olha, nessa lateralzinha. Só para separar aqui um ladinho da outra aqui. As outras três eu vou iniciar com a cor púrpura. Cor púrpura. Estou aqui com o pincel de número 10. Inicialmente venho só preenchendo aqui, olha. Vou deixar um espacinho.
Agora, com a cor púrpura, ou melhor, com a cor vinho, vou usar também um pouquinho de terra queimada aqui. Você pode usar ou não usar o vinho, também é opcional, já que nós vamos usar a cor terra queimada aqui também. Um pouquinho de terra queimada. Opa, aqui. Lavo o pincel com um pouquinho de branco, agora pincel de número 6. Olha, venho aqui, ó, certinho, bem aleatório com essas manchinhas. Por isso que eu passo no paninho, para que fique mais suave. Quase que como um sombreamento. Com um pouquinho de branco. Só um pouquinho mesmo. Puxo um pouquinho para cá. Pego mais um pouquinho, passo aqui no paninho. Para esses pequenos cantinhos que fica na pintura, venho aqui com preto. E faço aqui esse preenchimento. Caso fique algum pontinho, algum detalhezinho, você vem e ajusta para que fique certinho, olha.
Com esse púrpura eu vou corrigir aqui. E ficou assim as uvas. Você pode usar um pouquinho mais de branco se quiser também. Fiz elas bem discretinhas. Porém, você pode usar com um pouquinho mais de branco. E olha como está ficando a pintura aqui já e como ficou até agora. Olha esses acabamentos aqui. Para a base. A sombra aqui dessa folhinha. A sombra aqui também que está próximo ao garrafão também. E para a próxima aula vai ficar a cesta, os pães e também o cálice. Para não ficar uma aula também muito longa, né? Então, já fizemos aqui esses acabamentos. Para a próxima aula finalizaremos a cesta. Também esse paninho que será branco com uma leve transparência. E seus detalhes. Olha aqui desse outro lado também. Como que está. Aqui a partezinha de cima, bem iluminada. Realçamos aqui o brilho dessa garrafa, né? Esse reflexo também da iluminação. Cor menta aqui nas laterais também. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!